Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 1. Introdução. Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus, Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos que estão comigo e as igrejas da Galácia. Graça e paz da parte de Deus, Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus nosso Pai, ao qual seja dada glória para todos sempre. Amém. O Evangelho é único. Maravilho-me de que tão depressa passeis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro Evangelho, o qual é outro, mas não há alguns que vos inquietam e querem transtornar o Evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema. Busco agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procura agradar aos homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Mas faço-vos saber isto, que o Evangelho que por mim foi anunciado, não é segundo os homens, porque não o recebi, e nem apresentei de homem algum, mas pela relação de Jesus Cristo. Porque já ouviste qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e assolava, e na minha nação excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições dos meus pais. Mas quando aprovei a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revela seu Filho em mim para que o pregasse entre os gentios, não constituí a carne nem o sangue, nem tornei a Jerusalém a ter com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois, passando 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro e fiquei com ele 15 dias. E não vi a nenhum outro dos apóstolos, senão a Tiago, irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. E depois fui para as partes da Síria e da Sicília, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia, que estavam em Cristo, mas somente tinha ouvido dizer, aquele que já nos perseguiu, anuncia agora a fé que antes destruía, e glorificavam a Deus a respeito de mim. Capítulo 2. Depois, passados 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo Tito. E subi por uma
revelação e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, e particularmente aos que tinham reputação, para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão. Mas nem ainda Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E isso por causa dos falsos irmãos que se intrometeram e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus, para nos pôr em servidão, aos quais nem ainda por uma hora cedemos com sujeição, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. E quando aqueles que pareciam ser alguma coisa, quais tenham sido noutro tempo, não se me dá. Deus não aceita a aparência do homem. Esse digo que parecia ser alguma coisa, nada me comunicaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incisão me estava confiado, como a Pedro da circuncisão, porque aquele que operou eficacemente em Pedro para o apóstolo da circuncisão, esse operou também em mim como eficaz para os gentios. E conhecendo Tiago, Cefas e João, que era considerado como as colunas, a graça que me havia sido dada, deram-nos as destras em comunhão comigo e com Barnabé, para que nos fôssemos ao gentio e eles a circuncisão, e recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, ou que também procurássemos fazer com diligência. Glória a Deus. E chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque era responsável. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios, mas depois que chegaram, se foi retirando e se apartou-lhe deles, temendo os que eram da circuncisão. E os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Mas quando vi que não andava bem e direitamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro, na presença de todos: se tu, sendo judeu, vives como gentio e não como judeu, por que obrigas aos gentios a viverem como judeu? Nós somos judeus por natureza, e não pecadores dentre os gentios, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Pois se nós que procuramos ser justificados em Cristo, nós mesmos também somos achados pecadores, e porventura Cristo, ministro do pecado, é de maneira nenhuma, porque se torna a edificar aquilo que destruiu, constituiu-me a mim mesmo transgressor, porque eu, pela lei, estou morto para a lei, para viver para Deus. Já estou crucificado em Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo
vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Não anulo a graça de Deus, porque se a justiça promove da lei, segue-se que Cristo morreu debalde? Oh, insensato Gálatas, quem vos enfeitiçou para não obedeceste à verdade a vós, perante os olhos de que Jesus Cristo foi apresentado como crucificado? Só quiseram saber isto de vós? Recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois vós tão insensato que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Será em vão que tenhais padecido tanto? E se que isto também foi em vão? Aquele, pois, que vos dá o Espírito é que opera maravilha entre vós. Acaso o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Assim como Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça, sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. De sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas que está escrita no livro da lei, para fazê-las. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer essas coisas por elas viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse ao gentio por Jesus Cristo, é para que pela fé nos recebemos a promessa do Espírito. Irmãos, como homem falo, se a aliança de um homem for confirmada, ninguém anula nem acrescenta. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua descendência. Não diz e as descendências como falando de muitas, mas fala de uma só, e a tal descendência que é Cristo. Mas digo isto, que tendo sido a aliança anteriormente confirmada por Deus em Cristo, a lei que veio 430 anos depois não é inválida de forma a abolir a promessa? Porque se a herança provém da lei, já não provém da promessa, mas de Deus. Pela promessa a deu gratuitamente a Abraão. Logo, para que a lei foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a prosperidade a quem a promessa tinha sido feita, e foi posta pelos anjos na mão de um mediador. Ora, o mediador não é de um só, mas de Deus é um. Logo, a lei é contra as promessas de Deus? De maneira alguma, porque se fosse dada uma lei que pudesse vivificar a justiça, na verdade teria sido pela lei.
Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. Mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei e encerrado para aquela fé que se havia de manifestar. E de maneira que a lei nos serviu de tutor para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Mas depois que veio a fé, já não estamos debaixo do tutor, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque todos quanto foste batizados em Cristo, já vos revestiste de Cristo. Nisto não há judeu, nem grego, não há servo, nem livre, não há homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão, herdeiro conforme a promessa. Glória a Deus. Capítulo 4. Digo, pois, que todo tempo que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo dos tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de uma mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de receber a adoção de filhos. E porque sois filhos de Deus, enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. Assim que já não és mais servo, mas filho. Então, se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Glória a Deus. Mas quando não conheceis a Deus, servi aos que por natureza não são Deus. Mas agora, conhecendo a Deus, ou melhor, sendo conhecido por Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, os quais de novo quereis servir? Guardai dias, meses, tempos e anos? Receio de vós que não haja trabalho em vão para convosco. Irmãos, rogo-vos que sejais como eu, porque também eu sou como vós. Nenhum mal me fizeste. E vós sabeis que primeiro vos anunciei o Evangelho estando em fraqueza da carne, e não rejeitaste, nem desprezaste isto, que era uma tentação na minha carne, antes que recebeste como um anjo de Deus, como Jesus Cristo mesmo, qual, e então a vossa satisfação, porque vos dou testemunho de que, se fosse fora, arrancareis os vossos olhos e mos dareis. Fiz-me acaso vosso inimigo, dizendo a verdade? Eles têm zelo por vós, não como convém, mas querem excluir-vos, para que vós tenhais zelo por eles. E bom ser zeloso, mas sempre do bem, e não somente quando estou presente convosco. Meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado entre vós. Eu bem quisera agora estar presente convosco e mudar a minha voz
porque estou perplexo a vosso respeito. Dizei-me, o que quereis? Está debaixo da lei? Não ouviste vós a lei? Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e o outro da livre. Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre por promessa. O que se entende por alegria é que essas são as 2 alianças, uma do Monte Sinai, gerando filhos para a servidão, que é Agar. A outra, Agar, é Sinai, um monte da Arábia, que corresponde a Jerusalém, que agora existe, pois é escrava com seu filho. Mas a de Jerusalém, que é a de cima, é livre, e da qual é mãe de todos nós. Porque está escrito: alegrai-te, estéril, que não dás à luz, esforçai-te e clama, tu que não estás de parto, porque os filhos da solitária são mais do que os da que tem marido. Mas nós, irmãos, somos filhos da promessa com Isaque. Mas como então aquele que era gerado segundo a carne perseguia o que era segundo o Espírito, assim é também agora. Mas que dizer a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre? De maneira que, irmãos, somos filhos, não da escrava, mas da livre. Capítulo 5. Estais, pois, firme na liberdade com que Cristo vos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Eis que eu, Paulo, vos digo que, se vós deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveita. E, de novo, protesto a todo homem que se deixar circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Separado estais de Cristo, vós, os que vos justificais pela lei, da graça, tendes caído. Porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça, porque em Jesus Cristo nem a circuncisão nem a incisão tem valor algum, mas sim a fé que opera pelo amor. Conheis bem, quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chamou. Um pouco de fermento levedo toda a massa. Confio de vós no Senhor, que nenhuma outra coisa sentireis, mas aquele que vos inquieta, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Eu, porém, irmãos, se prego ainda circuncisão, porque sou então perseguido. Logo o escândalo da cruz está desfeito. Eu queria que fosse cortados aqueles que vos andam inquietando, porque vós, irmão, foste chamado à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas serviu-vos uns aos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra nesta: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos moldeis, deverias uns aos outros, verde, não vós consumais também uns aos outros.
Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei, porque as obras da carne são conhecidas, as quais são adultério, prostituição, impureza e lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões e heresias, invejas, homicídio, bebedices, glotonarias e coisas semelhantes a esta, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Não sejamos cambiciosos de vanglória, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Capítulo 6. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, orando por ti mesmo, para que não sejais também tentado. Levai as cargas uns dos outros, assim cumprireis a lei de Cristo. Que se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo, mas provém cada um a sua própria obra, e terá glória só em si mesmo, e não no outro, porque cada qual levará a sua própria carga. O que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instruiu. Não ereis Deus, não se deixe escarnecer, porque tudo o que o homem semeia, isso também ceifará. Porque o que semeia na carne ceifará a corrupção. Mas o que semear no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. E não nós conservemos de fazer bem, porque a seu tempo ceifaremos sim, houver desfalecidos. Então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Vede que grande letras vos escrevi por minha mão. Todos os que querem mostrar boa aparência na carne, esses vós obrigam a circuncidar-vos, somente para não seres perseguidos por causa da cruz de Cristo. Porque nem ainda esses mesmos que se circuncidam guardam a lei, mas querem que vós circuncideis para se gloriar na vossa carne. Mas longe esteis de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão nem a incisão tem virtude alguma, mas sim ser uma nova criatura. E a todos quanto andai conforme essa regra, paz e misericórdia sobre eles, sobre Israel de Deus. Desde agora ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo marca do Senhor Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmão, convosco espiritualmente. Amém. Glória a Deus. Que homem maravilhoso.
Paulo, um grande servo de Deus, nos deixou essa carta maravilhosa para nós prestarmos atenção, meus amados. Se inscreva no canal, medite nessa carta que Paulo deixou ao Gálatas em nome de Jesus.